E nesta aula 17, nós vamos falar de um outro item muito importante para as máquinas e equipamentos e que muitas vezes as empresas não se dão conta da importância desse item, que são os manuais de máquinas. Está lá no 12.13 da norma NR12. Vamos ver? O 12.13.1 fala o seguinte: as máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções fornecido pelo fabricante ou importador, no caso de importação, né, com informações relativas à segurança em todas as fases de utilização. Lembra que a gente viu lá atrás essa questão da fase de utilização, que é aquela, né, do transporte, instalação, a parte de regulagem da máquina e depois, dentro da própria empresa, o uso lá na operação, na manutenção, na inspeção, na limpeza e higienização, ou até mesmo no descarte, né, dessas máquinas depois de utilizadas. Então, essa fase de utilização é muito importante que eu tenha, então, o manual da máquina, que se for necessário por parte do operador ou até mesmo dos mantenedores elétrico e mecânico, ele pode lançar mão, então, desses manuais para ter mais informações em relação à máquina e seu funcionamento. Vamos lá, então, no 12.13.2, a norma diz o seguinte: os manuais devem ser escritos na língua portuguesa, isso é muito importante, principalmente para as máquinas importadas, né? Com caracteres de tipo e tamanho que possibilitem a melhor legibilidade possível, acompanhado das ilustrações explicativas. Isso é muito bom porque, né, o próprio usuário pode, então, ter ideia, né, de uma forma mais característica das imagens, então, de peças, de movimentos de máquinas e tudo mais. Os manuais devem ainda, diz a norma, ser objetivos, claros, sem ambiguidades e em linguagem de fácil compreensão. Nada daquele monte de termos técnicos, muitas vezes, que as empresas colocam nos manuais. Porque às vezes uma pessoa mais simples, né, pode lançar mão desse manual e não entender direito quando há uma quantidade enorme de termos técnicos também. Ter sinais ou avisos referentes à segurança realçados, então isso também é importante, né, essa questão aí da segurança em relação à máquina. E também esses manuais devem permanecer disponíveis a todos os usuários nos locais do trabalho, ou seja, ali próximo da máquina, né? Não adianta na hora que alguém precisa, de repente, né, fazer uma consulta e esses manuais não estarem próximos. Então que isso esteja num local próximo da máquina para evitar qualquer tipo de problema. Também os manuais de máquinas e equipamentos nacionais ou importados, fabricados a partir da vigência deste item, devem seguir as normas técnicas oficiais ou internacionais aplicáveis. Ou seja, muitas vezes eu tenho normas técnicas oficiais aqui da ABNT, no Brasil, no caso, né? Ou até, dependendo do caso, se a máquina é importada, coisa assim, alguma norma técnica internacional que se aplique a esse tipo de máquina. Eu vou dar uma dica aqui em relação à norma técnica, né, brasileira, olha aí, né, que nos dá uma orientação melhor, de repente, se eu tiver que produzir esse manual. Então, essa norma técnica NBR 16746, ela trata da segurança de máquinas, manual de instruções, princípios gerais de elaboração, ou seja, como é que eu consigo elaborar esse manual da forma mais correta possível, né? Essa norma técnica, então, me traz esses detalhes todos, tá? Vale a pena aí, né, consultar quando for necessário, tá bom? Muito bem. Os manuais das máquinas e equipamentos fabricados ou importados entre 24 de junho de 2012 e a data de entrada em vigor desse item, é por isso que, né, só quero explicar isso, né? No caso, nesse período aqui, que ainda não ia haver essa exigência em relação às normas técnicas ou normas internacionais, a norma pedia que esses manuais devessem ter pelo menos essas informações aqui. E eu trago de volta aqui porque muitas vezes pode ter alguma dúvida, alguma referência também em relação a isso. O que dizia naquela época, né, esses manuais nesse período aí? Que ele deveria ter, no mínimo, as seguintes informações em relação às máquinas, né? Razão social, CNPJ, endereço do fabricante ou importador, tipo, modelo e capacidade da máquina, o número de série, o número de identificação, né, com relação ao ano de fabricação também,
que mais que precisava ter aí, né? As normas observadas por projeto e construção da máquina ou do equipamento, a descrição detalhada da máquina ou do equipamento e seus acessórios, os diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a representação esquemática das funções de segurança, principalmente aquele desenho técnico-mecânico ali com as peças, tudo, né? Às vezes um desenho explodido que possa mostrar o conjunto de peças, a definição da utilização prevista para a máquina ou equipamento, tá? Além disso ainda, os riscos a que estão expostos os usuários dessas máquinas, né? Com as respectivas avaliações quantitativas de emissões geradas pela máquina, né, ou a sua capacidade máxima de utilização, né, ali, então, isso poderia também, ou deveria ir pela própria norma, né, também explicar quais são esses riscos. A definição das medidas de segurança existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuários, no caso dessas máquinas, as especificações e limitações técnicas para sua utilização com segurança, e os riscos que podem resultar da adulteração ou, né, alguma supressão de proteções e dispositivos de segurança. Também isso deveria estar lá na máquina, tá? Também os riscos que podem resultar de utilizações diferentes daquelas que são previstas para a máquina, informações técnicas para subsidiar, né, a elaboração dos procedimentos de trabalho, de segurança, procedimentos e periodicidade nas inspeções e manutenção, procedimentos a serem adotados em situações de emergência e a indicação da vida útil da máquina ou do equipamento. Então, tudo isso deveria ter, né, naquele período que a gente mostrou ali atrás, né, em 2012 e até a vigência dessa última revisão que a norma teve, a gente tinha que ter, digamos assim, né, um manual elaborado com todos esses dados relativos a essas máquinas. A partir do momento em que entrou em vigor esse texto novo da NR12, claro, aí a gente vai utilizar aquela NBR que eu citei lá atrás, a 16746, lembra? Onde ela traz todos os detalhes de como construir um manual de instruções, um manual de máquina, tá certo? Muito bem. O 12.13.5.1 diz o seguinte, olha só, observem bem. Em caso de manuais reconstituídos, né, estes devem conter as informações previstas nas alíneas daquela, né, anterior que eu falei, B, E, G, I, J, K, M, N, E, O, do subitem 12.13.4, que é esse que eu tratei anteriormente aí. Bem como os diagramas de sistema de segurança e diagrama unifilar ou trifilar, no caso, né, do sistema elétrico, conforme o caso. E no item 12.13.5.2, a norma regulamentadora fala que no caso de máquinas e equipamentos cujos fabricantes não estão mais em atividade, ou seja, aquelas empresas que fabricavam máquina anteriormente e que agora, né, infelizmente, não fabricam mais, empresas que fecharam, a linha J do subitem 12.13.4 poderá ser substituída, que é aquele item que nós vimos anteriormente aí, né? Poderá ser substituída pelo procedimento previsto no subitem 12.14.1, contemplados os limites da máquina. E aí eu busquei lá, resgatei, né, esse item 12.14.1, que diz o seguinte, então eu vou fazer então essa linha J, né, eu vou substituir ela por esse item posterior da norma 12.14.1. Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e segurança para máquinas e equipamentos específicos e padronizados a partir da apreciação de riscos. Ou seja, eu posso, então, elaborar, digamos assim, esse manual da máquina em relação à empresa que fechou, que não fabrica mais, né? Usando, então, um procedimento de trabalho, de segurança para a máquina, específico para aquela máquina, né? E padronizado, a partir de uma apreciação de riscos. É assim que a gente faz em relação a isso, tá? Então, por isso, eu trouxe novamente essa questão aqui e consigo trazer esse item que está, na verdade, lá nos procedimentos de trabalho, que vai ser a nossa próxima aula, aula 18, né? Mas eu trago de volta aqui porque a própria norma dá essa sugestão. Em caso de empresas que fecharam, eu posso fazer um procedimento de trabalho, né, utilizando a técnica, né, de apreciação de riscos a partir de então. Tá ok? No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, né, a norma também não esqueceu disso.
E ela trata nesse item 12.13.5.3 de que estas microempresas e empresas de pequeno porte que não disponham de manual de instruções, né, de máquinas e equipamentos, fabricados antes de 24 de junho de 2012, devem elaborar uma ficha de informação. Não é tão complicado. Desde que essa ficha de informação tenha os seguintes dados, né? Tipo, modelo e capacidade da máquina, a descrição da utilização prevista para essa máquina, né, lá dentro da empresa, como é que ela vai ser utilizada, a indicação das medidas de segurança existentes para que se evite acidentes com essas máquinas e equipamentos, e também instruções para a utilização segura da máquina ou equipamento. A periodicidade e instruções quanto às inspeções e manutenções dessa máquina, e os procedimentos a serem adotados em situações de emergência, quando for aplicável, né? Então é isso que deve ter esses manuais dessas máquinas para essas empresas, microempresas, empresas de pequeno porte, certo? Outra coisa ainda, que a norma ressalta lá no final do item de manuais, né, que a ficha de informação, essa que nós falamos anteriormente, indicada no subitem anterior, pode ser elaborada pelo próprio empregador, né, empresa de pequeno porte, ou por uma pessoa também designada por este, tá? Então é assim que deve ser feito esse manual para essas empresas de pequeno porte ou microempresas.